Olá, oitavo ano. Esta é a nossa aula de número 2 de língua portuguesa, volume 2, páginas 32 a 35, e o nosso assunto é predicativos. O predicativo, ele pode ser do sujeito ou do objeto. O predicativo do sujeito é algo que vai se referir especificamente ao sujeito. Então, vamos lá. Van Gogh era autodidata. Quem é o sujeito da oração? Van Gogh. O que Van Gogh era? Autodidata. Essa é uma característica do sujeito. Observe também o verbo, que ele é um verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Porque ele não é carregado de sentido, ele não traz ação, ok? Então, todas as vezes que eu tenho um verbo de ligação, o meu predicado é nominal. E eu vou ter uma característica relativa ao sujeito da oração. O predicado nominal informa o estado ou característica, do sujeito. Então, lá é uma característica do sujeito e é composto por um verbo de ligação, como nós vimos. O núcleo desse tipo de predicado é o predicativo do sujeito. PS, por isso, é considerado nominal, ao contrário do predicado verbal, cujo núcleo é o verbo. Então, quando eu tenho um verbo de ação, o meu predicado é verbal. Quando eu tenho um verbo de ligação, o meu predicado é nominal. E aí eu tenho um predicativo do sujeito, quando eu tenho um predicado nominal, porque a característica vai estar relacionada ao sujeito. Então, veja só. As obras de Van Gogh são geniais. Quem é o sujeito da oração? As obras de Van Gogh. O que eu disse desse sujeito? Que elas são geniais. Quem é o verbo? São, o verbo ser. Geniais vai ser o quê? O predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito às obras de Van Gogh. Tá? Então, eu tenho um predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação, consequentemente, eu tenho uma característica do sujeito, e essa característica do sujeito recebe o nome de predicativo do sujeito. Agora, veja esses exemplos a seguir. Maluquinho e Sugiro são amigos. Quem é o predicado nominal? São amigos. Que tipo de verbo eu tenho? De ligação ou de ação? Eu tenho verbo de ligação. Então, o que foi que eu disse de Sugiro e de Maluquinho? Que eles são amigos. Então, eu tenho um predicado nominal. Isso aqui é o quê? Uma característica do meu sujeito, que é amigos. Então, ele é o predicativo do sujeito. Agora, observe o exemplo abaixo. Maluquinho julgava o amigo anormal. Quem é o predicado? Julgava o amigo anormal. Quem era anormal? Maluquinho ou o amigo? A quem anormal está se referindo? A maluquinho ou ao amigo? Ao amigo. Então, eu tenho que tipo de verbo? Transitivo direto. Quem é esse verbo? Julgava. Aqui, o verbo julgar, ele é carregado de sentido, ele é um verbo de ação. Quem é o objeto direto? O amigo. Por que é um objeto direto, professora? Porque o verbo é transitivo direto. E por que o verbo é transitivo direto? Porque ele se ligou ao objeto direto sem preposição. Esse O entre julgava e amigo é um artigo e não uma preposição. Então, observe que a característica anormal está se referindo a amigo e não a maluquinho, que é o sujeito. Então, se amigo é o objeto direto, esse predicativo é predicativo do objeto e não do sujeito. Essa característica é do objeto. Os predicativos também podem caracterizar um objeto, isto é, um complemento do verbo. Nesse caso, eles vão aparecer quando houver verbos transitivos, pois somente esses verbos pedem complemento, que é o objeto, como nós vimos anteriormente. Nesse caso, serão classificados como predicativos do objeto. Aqui eu já vou ter um predicado verbal. Por que meu predicado é verbal? Porque o meu verbo, ele é o núcleo da oração. Ele é um verbo de ação. É um verbo carregado de sentido. Observe aqui. Consideraram inteligente a atitude do menino maluquinho. Vamos colocar essa frase na ordem direta, porque ela está na ordem inversa. Consideraram a atitude do menino maluquinho inteligente. Quem é o verbo? Transitivo direto. Nosso sujeito aqui, ele é um sujeito indeterminado.
né? Terceira pessoa. Você não consegue dizer quem considerou. Quem é o objeto direto? A atitude do menino maluquinho. O que eles disseram dessa atitude do menino maluquinho? Inteligente, que ela é inteligente. Então, observe que essa característica inteligente está se referindo à atitude do menino maluquinho e não ao nosso sujeito que está indeterminado ali, que nós não sabemos quem é. Então, nós temos um predicativo do objeto, porque é uma característica que está se referindo ao objeto direto. Esse a aqui é um artigo e não uma preposição. E nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até o nosso próximo encontro.